Eu tenho batido na questão econômica, que, a meu ver, é aquela que tem abalado o governo e tem desprestigiado o presidente Lula perante seus próprios eleitores. É o problema da dívida brasileira, do aumento da dívida, do aumento da inflação, de gastar o que não pode gastar porque não tem. No mês de fevereiro, a dívida bruta brasileira voltou a subir. Foi a 76,2%, sem considerar os juros. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, que considera a dívida total, a dívida brasileira foi de 87,1% do PIB para 88,7% do PIB. Nós devemos praticamente um ano de PIB dos governos, principalmente o governo federal, que é o grande devedor para instituições financeiras, para o mercado em geral. É evidente que quando se percebe que o próprio governo ele tem cada ponto percentual corresponde a praticamente 50 bilhões de reais no aumento da dívida, em que o governo continua gastando. Agora mesmo vi uma crítica à mulher do presidente, que para viajar para o exterior levou uma caravana de 12 pessoas, gastou 260 mil reais, segundo publicaram os jornais. Eu tenho a sensação que o problema do governo é tudo vai bem, como se o povo acreditasse. Não é dizer que estão pondo a casa em ordem, aumentando a dívida, aumentando a inflação, gastando mais e tendo que pagar a dívida. Porque uma dívida é feita para pagar. Quem faz a dívida estão rolando. Por enquanto tem confiabilidade o governo. Mas quanto maior a dívida, maior é o risco dos aplicadores. E o risco dos aplicadores faz com que eles exigem juros maiores para poder aplicar com um risco maior. O Brasil não está entre aqueles países para investimento, mas está entre os países de especulação. Esse, por exemplo, o presidente Trump, que eu critiquei no primeiro dia, quando ele fez o tarifaço. O Musk, há 2 ou 3 dias, disse o seguinte, que quem está dirigindo economicamente o presidente Trump é um burro com uma caixa de tijolos. E o presidente Trump foi obrigado a voltar. Só não voltou com a China, que é seu maior concorrente. Mas aquilo que apoia em vigor de imediato resolveu demorar 90 dias com que as bolsas voltaram a crescer, entende? E recuperar. Porque ele criou recessão no próprio Estados Unidos, como eu dizia. Estados Unidos, exportador e importador, cria tarifa, a retaliação, o preço aumenta, o mercado diminui, é evidente que há crise. Então, a sensação que eu tenho é que o Brasil, em primeiro lugar, não está aproveitando a oportunidade, porque estamos gastando do que não podemos, e a dívida aumentando. O desprestígio do presidente Lula, o derretimento da sua aprovação no Brasil, a sensação que se tem de que a economia não vai bem decorre fundamentalmente desse descontrole. Que uma dona de casa saberia. A dona de casa não gasta o que não tem. O governo gasta o que não tem. E agora, inclusive, com problemas internos e os problemas externos.
A dívida bruta do Brasil, no mês de fevereiro, foi para ter 76,2%, sem considerar os juros, e segundo o Fundo Monetário Internacional, foi para 88,7% do PIB de dívida global. Alguma coisa de muito errada existe no governo. E dizer que estão acertando as contas, e que antigamente não havia isso com o presidente Bolsonaro, que baixou a dívida, que deixou uma caixa de 54 bilhões de reais para o Lula gastar, superávit no orçamento. Agora só temos déficits, gastos superiores, e aí está a variação do povo, que já não é mais manipulada por narrativas, que começa a querer conhecer os fatos. E os fatos são esses que eu estou apresentando. Se nós não tivermos uma mudança adequada na economia, esse desastre vai aumentar. Lembrando que nós temos o problema da economia mundial, que vive de solavancos com o presidente Trump. E se tivéssemos a inteligência de aproveitar o mercado chinês e outros mercados que são impactados pelo aumento pretendido, adiado por 90 dias, mas mantido, nós podemos ser os reis da agropecuária no mundo, da exportação de produtos agrícolas, porque temos uma competitividade maior do que a europeia, semelhante à dos Estados Unidos. Enfim, é mais uma vez que eu faço considerações, mas os meus seguidores sabem que eu tenho batido nisto há meses, desde o ano passado, eu diria desde o ano retrasado, quando mostrava que a eliminação do teto de gastos que o presidente Michel Temer colocou, só se gasta o que se tem, fazendo com que o desastre da presidente Dilma, em que o PIB caía 3 ou 4% ao ano, ele recuperou um aumento de 2% ao ano, quando nós agora vamos economizar. Gastaremos o que nós temos. Creio que é uma conta que todo mundo sabe, na vida privada e na vida pública. E se não se segue essa lição de quem não pode gastar o que não tem, o que nós temos é o desastre que nós estamos vendo no Brasil. Enfim, vou continuar batendo nessa tecla, na esperança de que alguns economistas que entendem e leem livros de economia que o presidente Lula não gosta,